Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu tô lendo aqui Jonas 1, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Eu aconselho todo mundo a ler o livro de Jonas, ele é bem curtinho, para entender a história toda de Jonas, né? Mas o que eu queria citar com isso? Primeiro que o Senhor fez um chamado a Jonas, pedindo a ele que fosse à cidade de Nínive pregar contra ela, né? Fazer um alerta contra a cidade que estava no meio de muita maldade, de muita iniquidade. E Jonas desobedeceu. A gente não sabe por que Jonas desobedeceu. A gente não sabe se ele teve medo do povo de Nínive e contra a vida dele, ou se ele desobedeceu por julgamento, de achar que talvez o povo daquela cidade não teria mais jeito. E assim somos nós. A gente às vezes desobedece ao chamado de Deus por nosso próprio julgamento ou por medo. Mas eu aconselho que eu e você hoje, que a gente ouça a voz do Senhor, que a gente ouça o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Deus ele vai talvez te colocar num emprego temporariamente para que você leve o amor dele, a palavra e o que ele gostaria de fazer naquele local. Às vezes você acha que você tem que pregar, por exemplo, para várias pessoas, quando na realidade às vezes você precisa falar com uma pessoa naquele lugar. Porque o Senhor ele é tão maravilhoso que ele se importa com todos os filhos dele e de forma individual. Eu penso que a gente precisa ser mais obediente à palavra do Senhor e ouvir o chamado dele. Eu outro dia peguei o ônibus para vir trabalhar e eu sentei do lado de um rapaz bem novo e aí Deus falou no meu coração que era para falar do amor de Cristo para ele. A princípio eu falei, não Deus, não quero falar com ele não, ele é muito novo, ele vai me distratar, ele não vai querer nem conversar comigo, ele estava mexendo no celular, no Instagram, eu falei, ele não quer falar comigo. E aí Deus tornou a falar comigo, vai falar. E aí eu obedeci, dei bom dia para ele e falei com ele que eu gostaria de falar do amor de Cristo para ele. Comecei a falar com ele da importância da oração, de buscar a presença do Senhor. Ele soltou o celular na mesma hora, fixou os olhos em mim e a gente conversou mais ou menos durante uns 10 minutos. No final ele me disse que ele estava desviado da igreja, que ele estava desviado do chamado que Deus tinha de evangelismo para a vida dele, mas que naquela noite mesmo ele ia voltar para a igreja, ele ia procurar a Cristo, pedir perdão do tempo que ele ficou afastado e voltar ao ministério dele. Então eu estava querendo desobedecer ao Senhor de conversar com ele, quando na realidade ele precisava de bater um papo e ser alertado para ele voltar para os caminhos do Senhor. Quando eu desci do ônibus eu chorei muito de emoção, por Deus ter me usado de uma forma tão tremenda, né? Porque a gente não tem nem capacidade, mas a capacidade vem do Senhor. Então hoje, se Deus estiver te chamando para fazer alguma coisa para Ele, se Deus estiver te entregando um ministério, se Deus estiver te pedindo para ir levar a palavra do Senhor no ônibus, no seu trabalho, no salão de beleza que você vai, na oficina que você leva seu carro para consertar, vamos levar a palavra do Senhor. E de levar o evangelho. Vamos falar do amor de Cristo para as pessoas. Mais de 120 mil pessoas se converteram em Nínive. Pessoas que talvez Jonas já achasse que não teriam jeito e elas se converteram. Depois que ele falou, que ele pregou que em 40 dias a cidade ia ser destruída, eles se arrependeram. Então a gente não é porteiro do céu. A gente não tem que julgar quem deve ou não deve escutar do amor de Cristo. Todos devem ouvir da palavra de Deus e ter a oportunidade de se arrepender e se converter de verdade. Gente, que o nosso dia seja maravilhoso, tá? Cheio das bênçãos do Senhor. Um forte abraço.